No nosso capítulo 3 de hoje falaremos sobre o pensamento. Vamos utilizar outro caminho nesta nossa viagem. Falaremos agora do pensamento. O pensamento é criação da mente, na fase de espírito, instrumento pelo qual ele, o espírito, se comunica, manifesta e interage com o universo à sua volta. Com isso, vamos adotar os seguintes conceitos de pensamento. Pensamento é o fluxo energético do campo espiritual. Definição que extraímos do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e ditado pelo espírito André Luiz. O pensamento é radiação da mente. Definição que retiramos do livro Universo e Vida, psicografado por Hernani Santana e ditado pelo espírito Áureo. Utilizaremos também outras definições, como atributo do espírito, força criadora, linguagem do espírito e, por fim, energia mental. Bom, com esses conceitos adotados, estamos afivelados para enfrentar possíveis sacolejos desse caminho chamado pensamento. Podemos especular que existe um mecanismo energético de propagação gerado no espírito, que chamaremos de energia mental. Estamos propondo com isso que o espírito seja, na verdade, uma usina de energia. Só para pôr uma pulga gigante atrás de nossas orelhas, vamos relembrar uma proposta de um certo físico teórico alemão. E é igual a m vezes c ao quadrado. Ou seja, energia é igual a massa de um corpo multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Fórmula proposta por Albert Einstein. Na fórmula, a velocidade da luz ao quadrado é uma constante. Não quero ter a petulância de interpretar a abrangência da proposta do gênio da ciência, mas dá para especular que a energia e a matéria são transformações, formas diferentes de manifestação de um único elemento, já que o que separa os dois é uma constante, ou seja, temos um mesmo elemento que se apresenta de duas formas: energia e matéria. Deixemos a pulga de lado e voltemos agora para a relação entre o espírito e o pensamento. Em toda e qualquer atividade, o espírito emite pensamentos, com formas e imagens, que espargem energia, seja como partículas, seja como ondas. E essa emissão cria em torno do espírito um campo, da mesma forma que a transmissão de energia eletromagnética cria um campo eletromagnético. Assim, tendo como base as elucidações do espírito André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, que citamos anteriormente, ao emitir pensamentos, o espírito cria no entorno de si um campo mental, chamado campo mento-eletromagnético, possuidor de uma frequência determinada pela qualidade moral do pensamento emitido. Como a qualidade moral dos pensamentos é quem determina a frequência do campo mento-eletromagnético, torna-se importante que cada um de nós saiba adestrar, por assim dizer, a qualidade dos pensamentos que emitimos, tendo em vista que o campo mental que criamos e que nos envolve reflete nos ambientes em que nos encontramos, assim como em nós mesmos. Há pessoas que são radiantes, chegam nos lugares e alteram o ambiente para melhor. Mas também há pessoas maldosamente chamadas de seca-pimenteiras, que mesmo sem maldade
acabam poluindo o ambiente em que chegam. Estes dois casos são exemplos da influência dos campos mentais de cada um. Uma dúvida que poderia nos surgir é a seguinte: o campo mento-eletromagnético é sinônimo de aura? A meu ver, são elementos distintos, mas que possuem certa relação. O espírito pensa. Ao pensar, cria em torno de si um campo mento-eletromagnético. Esse campo mental reage com o ambiente à sua volta e como o próprio espírito emissor. Com isso, os corpos utilizados pelo espírito, que são suas vestimentas, como o perispírito, duplo etéreo e o próprio corpo físico, dos quais ainda trataremos nesse ensaio, reagiriam ao influxo da ação do campo mento-eletromagnético. Esta reação irá criar uma irradiação. É a essa irradiação que vamos chamar de aura. Assim, nesta linha de pensamentos, a aura seria uma foto instantânea do estado do campo mento-eletromagnético. Bom, voltando à questão da influência do campo mento-eletromagnético, podemos dizer que constantemente influenciamos ou somos influenciados pelos ambientes em que tivermos contato. Ambientes esses que, por sua vez, foram impregnados pela ação de outros campos mento-eletromagnéticos. Podemos também influenciar diretamente alguém ou sermos influenciados por outras mentes, estando ou não na mesma dimensão que elas. Como dizíamos, o campo mento-eletromagnético impregna-se de variadas ondas mentais que se distinguem uma das outras pela qualidade moral dos pensamentos emitidos. É importante ressaltar que todo e qualquer tipo de onda se diferencia das demais pelo seu comprimento e pela sua frequência. Vamos adotar os apontamentos de Jorge Andréa, psiquiatra, pesquisador e escritor baiano, no livro Visão Espírita das Distonias Mentais, para tratarmos das ondas mentais. Jorge Andréa relaciona alguns tipos de ondas variáveis segundo o comprimento e frequência a alguns estados mentais. Onda alfa é a dos seres ajustados, dos cumpridores do dever, daqueles que auxiliam por amor, dos não egoístas, daqueles em prece. Onda beta é dos seres que estão cultivando aflições, frustrações de toda a ordem e sem um roteiro de equilíbrio espiritual. Ondas delta e teta é dos indivíduos em estado patológico. Com isso, podemos dizer que o campo mento-eletromagnético possui um padrão vibratório, que este padrão é estabelecido pela qualidade moral dos pensamentos emitidos e ou absorvidos. Que este padrão, dependendo do estágio evolutivo da criatura, pode ser extremamente volátil. Que esses pensamentos, enfim, podem ser condicionados de forma a mudar o tipo, ou seja, a qualidade da onda emitida pela criatura. Voltando ao livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz relata que esta mudança do tipo de onda é conseguida através da utilização de agentes de indução. Esses agentes de indução podem ser criados ou buscados pela mente, ou absorvidos de outrem. Dentre eles, podemos citar a leitura de um livro, a observação de um quadro, o assistir a um programa de televisão, a meditação, cumprir um dever, fazer uma prece, tecer comentários sobre alguém,
etc. Cada um desses agentes citados representa a gama de ações que podemos tomar no nosso dia a dia. E cada ação dessas possui o seu conteúdo moral. Assim, a leitura da Bíblia Sagrada ou do Evangelho segundo o Espiritismo, no intuito do autoaprimoramento, nos faz emitir ondas elevadas. Da mesma forma que, ao assistirmos um filme cheio de grande violência ou com apelativos sexuais, emitiremos ondas de baixo padrão vibratório. Como o padrão vibratório criado ou absorvido pelo espírito reflete-se nele mesmo, independente da dimensão que ele esteja, haverá absorção ou reabsorção destas ondas que impregnarão, por assim dizer, as vestimentas ou corpos dos quais o espírito se utiliza, com energias salutares ou desajustadas, conforme suas qualidades morais. Acreditamos que o padrão vibratório pode ser condicionado pelo indivíduo. Baseamos essa ideia tendo como parâmetro a absorção dos reflexos. Os reflexos podem ser classificados como incondicionados ou neurais e como condicionados. Os reflexos incondicionados, como o próprio nome diz, são estímulos nervosos, não racionais, instintivos, adquiridos pelo princípio inteligente ao longo da marcha evolutiva em todas as demais espécies do reino metazoa, fora a espécie humana, bem como em todos os demais reinos propostos pelo Whittaker, que vimos no segundo capítulo deste ensaio. Assim, o princípio inteligente vai aprendendo sensações como as sexuais, conservativas, etc. Com isso, não necessitamos pensar para piscar os olhos, lubrificando o globo ocular. Não precisamos refletir se o corpo está necessitando de alimento ou não, pois ao longo de milênios de aprimoramento, a organização física, estimulada pelo princípio inteligente, no início do processo evolutivo da mente, automatizou esses estímulos. Quanto aos reflexos condicionáveis, é inevitável buscarmos as experiências realizadas pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, que, em resumo, comprovou com os filhotes de uma cadela que a sensação de fome é incondicionada, como vimos ao tratar dos reflexos incondicionados. Mas o tipo de alimento é condicionável. Ou seja, mesmo sendo de origem carnívora, se o cão, desde o nascimento, não tiver contato com a carne, ele, por exemplo, não salivará em contato visual ou olfativo com ela pela primeira vez. Só após degustá-la, portanto, passando pela experiência visual, olfativa e de digestão da carne, é que, em um próximo contato com esse alimento, seja visual ou olfativo, o filhote salivará. Trazendo esse modelo para o espírito, utilizando-se dos agentes de indução, dos quais falamos há pouco, cremos que podemos condicionar o nosso padrão vibratório, tanto para os arrastamentos degenerados que nos conduzem aos vícios de todas as matizes, quanto para o equilíbrio mental que nos traz a harmonia e a paz de espírito. Supondo que quando Jesus, através do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos convida a vigiar e orar para não cair em tentação, ele está nos convidando a condicionar o nosso pensamento. E quando condicionamos de forma constante o pensamento em padrões vibratórios superiores, nós, por assim dizer, incondicionamos os nossos pensamentos no bem. Creio que esse seja o padrão vibratório dos verbos, ou seja, daqueles espíritos que atingiram
a perfeição relativa. Para finalizar esse capítulo, vale a pena tocarmos numa questão importante. Falamos o tempo todo do pensamento atribuindo-o ao espírito. E agora, no finalzinho, também atribuindo ao verbo. Mas, e quanto ao princípio inteligente? Como vimos no segundo capítulo, a mente possui 3 grandes fases evolutivas. A fase de princípio inteligente, a fase de espírito e, por fim, a fase de verbo, que demos o nome de fase de perfeição relativa. Então, princípio inteligente, espírito, perfeição relativa. Uma questão bastante pertinente que pode nos surgir é a seguinte: na fase de princípio inteligente, a mente pensa. E se pensa, o princípio inteligente também possui um campo mento-eletromagnético? Bom, como a mente é criação divina, herdeira dos atributos de Deus, sendo o principal deles a inteligência, como o exercício da inteligência instiga a capacidade de pensar, capacidade essa que a mente traz em si, supondo-se que o exercício da capacidade de pensar gere o pensamento, especulo que o princípio inteligente, mesmo nas suas fases iniciais de evolução, ainda dominado pelo instinto, tenha, mesmo que de forma muito rudimentar, pensamentos. E, com eles, também um rudimentar campo mento-eletromagnético. Sigamos!